Amores do sétimo ano, aqui é o tio Matheus e vamos lá para mais uma videoaula de matemática. Aula 6 do dia 13/7/2020, segundo bimestre. Matemática, tio Matheus, sétimo ano, livro, capítulo 5, página 34. Assunto, triângulos. Triângulos. Dois instrumentos bastante utilizados para desenhar polígonos são os esquadros. Como é possível ver na ilustração, eles têm forma triangular e podem ser de dois tipos: esquadro de 45 graus e esquadro de 60 graus. Aqui no primeiro, aqui no de cima, nós temos um de 60 graus, porque depois do ângulo reto, que é o ângulo de 90, o maior é o de 60 graus, que está aqui embaixo. Nós também temos o de 30, que está lá no cantinho, perto do número 23. Esse é o nosso esquadro de 60 graus. E nós temos aqui embaixo o esquadro de 45 graus. Ele tem o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, aqui embaixo, e em cima tem dois ângulos de 45 graus. Por isso é chamado de ângulo de 45 graus. Usando um transferidor, meça os ângulos internos dos triângulos e identifique qual deles é o de 45. O tio já fez aqui e identificou para vocês. Você também pode verificar utilizando um transferidor, que é a soma das medidas dos ângulos de cada esquadro é 180 graus. Essa é uma característica comum a todos os triângulos. Propriedade fundamental dos triângulos. Aqui embaixo nós temos o triângulo ABC. O tio vai sempre falar do ABC que está dentro do triângulo. É o Azinho, que está em azul, Bzinho, que está em verde, e o Czinho, que está em vermelho. Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Exemplos. Utilizando seus conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, determine a medida do ângulo x em cada figura sem usar instrumentos de medição de ângulo. Então, primeiro é o nosso A. Ele tem um ângulo x aqui em cima, embaixo um ângulo de 120 graus e no cantinho um ângulo de 31 graus. Então, como que a gente vai descobrir? Vamos fazer x mais 120 graus mais 31 graus igual a 180 graus. Então, nossa primeira continha, 120 graus mais 31 graus, é igual a 151 graus. Depois, como tudo é 180, nós temos que fazer 180 graus menos 151, que é igual a 29 graus. Então, x, o ângulo que nós queremos saber, que está lá em cima, é igual a 29 graus. Agora, o nosso exemplo B. Nós temos um ângulo de 90, um ângulo reto, que está lá em cima. Nós temos um ângulo x, que nós não sabemos qual é o valor, que está aqui embaixo, e um ângulo de 59,5 graus, que está mais aqui no cantinho. Então, x mais 59,5 graus mais 90 graus igual a 180 graus. Primeira coisa, vamos somar 59,5 graus mais 90,0 graus, que é igual a 149,5 graus. Agora, como tudo é 180, vamos fazer 180,0 graus menos 149,5 graus, que resulta em 30,5 graus. Então, o nosso ângulo x é igual a 30,5 graus. Nosso ângulo que está aqui embaixo, o x, é 30,5 graus. Condição de existência de um triângulo. Uma outra importante propriedade dos triângulos que
vamos estudar agora indica a condição de existência de um triângulo e pode ser descrita conforme a demonstração abaixo. Em um triângulo, a medida de qualquer lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados, sendo A, B e C as medidas dos lados de um triângulo. Temos, primeiro, esse aqui, nosso triângulo ABC. A tem que ser menor do que B mais C. B tem que ser menor do que A mais C. E C tem que ser menor do que A mais C. Vamos para o nosso exemplo. Exemplo. Aqui nós temos um triângulo A, 10 centímetros, B, 6 centímetros e C, 8 centímetros. Então, 10 é menor do que 8 mais 6. Sim, 10 é menor que 14. Então, verdadeiro. Próxima. 8 é menor do que 10 mais 6. 8 menor que 16. Verdadeiro. E por último, 6 é menor do que 10 mais 8. 6 é menor que 18? Verdadeiro. Então, é possível construir um triângulo com estas medidas. Agora, a construção de um triângulo com régua e compasso. Lembrando que compasso tem a ponta que fura, então ele é perigoso, tá? Veja a seguir como construir um triângulo ABC. Atente para as seguintes medidas dos lados. A, 6 centímetros, B igual a 4 centímetros e C igual a 5 centímetros. Primeiro, nossa primeira figura aqui, ó. Trace o segmento BC com a medida do segmento A. Segundo, com a abertura do compasso, aqui ó, nossa segunda figura, com a abertura do compasso igual à medida C, coloque a ponta seca em B e trace um arco. Aqui ó, nós traçamos o primeiro arco. Agora 3, já aqui embaixo. Com a abertura do compasso igual à medida B, coloque a ponta seca em C e trace outro arco, de forma que ele cruze o arco já traçado. Quarto, aqui ó, o nosso último. No ponto onde os dois arcos se encontram, marque o ponto A com a régua e trace os segmentos AB e AC para formar o triângulo ABC. Agora, a localização dos conteúdos e das atividades em nosso livro. Conteúdo: livro, capítulo 5, página 34 a 37. E as atividades, capítulo 5, página 36, número 1 e número 3, e página 36 para 37, tá? Número 4. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo do tio Matheus.